dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que a gente esteja se vendo. O importante é que a gente está iniciando mais alguns minutos de poder refletir um pouco a respeito disso que nós estamos vivendo, neste período, esse período bastante intenso, esse período que exige tudo da gente e principalmente muito controle emocional, muito discernimento, muita paciência, né? Porque nós estamos vivendo um período de intensas provas. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, um tema que tem sido bastante recorrente, né? Principalmente às quartas-feiras, quando conduzimos os trabalhos daquilo que hoje se está denominado como trabalho de desobsessão. Quem já participou com a gente lá sabe que tem um primeiro momento onde a gente conversa bastante a respeito das questões que compõem a construção dos problemas, né? E hoje a questão da causa e o efeito, essa questão da ação e reação, é muito importante a gente poder refletir, porque isso vai nos permitir pensar um pouco mais profundamente a respeito de como as provas são construídas. Como nós estamos em período de provas, e lembrando que só faz prova quem recebeu a matéria para estudar, e se nós estudamos ou não é um outro detalhe, né? Quando nós estamos em provas, de alguma maneira, ou nesta encarnação mesmo, ou antes de encarnar, nós recebemos toda a matéria e nos preparamos. Alguns de nós nos preparamos bem, outros mais ou menos, outros nos preparamos mal, e daí o grau de dificuldade de enfrentarmos. Mas eu queria que a gente parasse para pensar um pouco a respeito de como as provas são construídas, não é? Então, eu vou comentar um exemplo que até já tive a oportunidade de comentar numa quinta-feira, né, numa primeira quinta-feira do mês, que eu me reuni com o pessoal. E assim, imagine, por exemplo, que eu tenha sido uma pessoa dotada de uma inteligência bem desenvolvida, mas moralmente não muito evoluído ainda. O que é comum, o que é frequente. Isso nós temos aí aos montes, né? Pessoas que são inteligentes, sagazes, mas onde o outro não tem muita importância, só ela tem importância, né? Muito egoísta, muito narcisista, né? Tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Aquele ditado que a minha avó dizia, minha mãe dizia, que tinha pessoas que assim, olha, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Ah, se o outro não tem, o problema do outro. Então imagina que eu, dotado de uma inteligência desenvolvida, capaz de boa fala, né, boa aparência, nos tempos lá antigos, pode ser lá 1700, 1600, e eu consigo me aproximar de uma família, ou de alguém, ou na época que era comum, né, na estrutura de poder, mas pessoas que já tinham bom coração, mais ingênuas, de boa vontade, e eu me aproximo dessa família, me aproximo dessas pessoas, conquisto a confiança dessas pessoas, me envolvo emocionalmente com essas pessoas, às vezes até me envolvendo com filhas, esposa, me envolvendo no sentido de ganhar confiança, obter informações. E isso vai avançando, vou assumindo responsabilidades perante aquela família na gestão dos seus recursos, dos seus bens, até que chega um momento em que eu encontro uma maneira de me apropriar de uma parte daqueles bens, ou na totalidade, mas vamos lá que seja numa parte. Uma parte que num primeiro momento não se dê em conta, né? Mas eu sei o que eu estou fazendo. Acho que tudo fica a descoberto. Até que eu me retiro,
E vai chegar um momento que essas pessoas se darão conta do que aconteceu, da perda financeira, do prejuízo que tomaram, da traição emocional que sofreram. E imagina a angústia, a dor, o sofrimento, o desespero, o sentimento de traição, a raiva. E assim vai. Né? E aí, todo mundo desencarna. E eu, vai passando o tempo, eu vou me dando conta. De que as coisas que eu fiz eram erradas. Eu vou evoluindo, eu vou crescendo. Eles, graças a Deus, compreenderam, podem até ter me perdoado, então isso significa que não ficaram no meu encalço, não se transformaram em meus obsessores. Entenderam que eu fui um instrumento, já que eles tinham um certo grau de evolução, que eles entenderam que eu fui apenas um instrumento de testá-los, né? A minha ignorância, a minha necessidade de poder, o meu desejo de recursos, né? A minha ganância, foi um instrumento de provação deles. Bom, aí eu vou me tornando uma pessoa mais evoluída, mais moralmente desenvolvida, desenvolta. Ou seja, eu vou me preparando psicologicamente para passar por uma prova semelhante àquela que eu causei. Para quê? Para que eu possa experimentar as mesmas sensações e os mesmos sentimentos que eu causei. Por quê? Porque só assim eu vou ficar quites com a minha consciência, porque começa a me pesar muito a responsabilidade daquilo que eu fiz. Então eu começo a me dedicar a ajudar as pessoas, a orientar as pessoas, faço tudo que está ao meu alcance para ajudar as pessoas e me desenvolver, para ficar quites com a lei, quites com a minha consciência, né? A lei está na minha consciência. Então, o que vai acontecendo? Eu vou passando de encarnação para encarnação, começando a me preparar, até chegar num ponto em que eu esteja já naquilo que as pessoas falam, nossa, é uma pessoa boa. Uma pessoa que aparentemente não precisaria mais acontecer nada com isso. Mas ninguém sabe do meu passado. Ninguém conhece aquilo que está, né, nos meus históricos reencarnatórios. E eu chego num ponto onde eu estou pronto, moralmente falando, para passar pelas mesmas experiências ou por aquela experiência dramática que eu causei. Então, veja, a experiência envolve perda de recursos, envolve traição, envolve uma série de circunstâncias. Então, uma encarnação, por exemplo, eu venho e começo a construir honestamente, trabalho tudo direitinho, reúno recursos, em condição semelhante àquilo que aquelas pessoas que eu prejudiquei tinham, vivo bem, sou uma pessoa que confia nas pessoas, sou alguém que se dedica a auxiliar, não tenho facilidade em perdoar já, porque eu compreendo que todo mundo é instrumento de desenvolvimento um do outro, né? Todos nós somos mestres uns dos outros, né? Professores uns dos outros, até que eu sou envolvido numa circunstância que não precisa ser a mesma, mas que vai me levar a experimentar as mesmas emoções, as mesmas sensações que eu causei. Então, de alguma forma, eu serei enganado, enrolado. E hoje, nossa, do jeito que está a internet, hoje você encontrar alguém que te provoca uma fraude, você encontrar alguém que te cause um engano, é muito fácil. Né? É muito fácil. E isso vai evoluindo até que eu consigo estar numa situação, eu estou pronto para passar pela prova, para ver se eu realmente consigo passar por uma situação tão dramática quanto eu causei e suportar bem, raciocinar, pensar e perdoar aquelas pessoas. Veja que o que está em jogo é a capacidade de compreender que eu estou em prova, é a capacidade de entender que tudo está certo, não tem nada de errado. Então, quando eu passo por uma prova intensa como essa, a primeira reação é eu aprender a suportar, não ter raiva,
Entender que está tudo certo. Que existe uma lei de causa e efeito. Compreender que se nessa vida eu fiz tudo certinho, e mesmo assim eu atraí essa condição, deve haver uma razão. Se eu entro num estado de desespero, eu não vou conseguir sair dessa situação. Eu preciso, de alguma maneira, me manter saudável mentalmente. Então a saúde mental tem que ser preservada. Como? Com calma, com serenidade. Compreendendo que tudo tem uma razão de ser. Não há nada que esteja acontecendo que não tenha um motivo. Então, se está tudo certo, o melhor caminho para sair é me manter sereno e calmo. Compreender que aquilo foi necessário. A perda do recurso material, que é o caso que a gente está comentando, é motivo de desencadear uma série de emoções, em princípio desesperadoras, quando eu olho o futuro, quando eu olho os reflexos imediatos, os reflexos futuros, e me desesperar. Entretanto, se eu compreender que existe uma lei que faz com que eu atraia para mim aquilo que eu preciso viver, eu vou começar a me dedicar a me questionar e falar: o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que essa experiência está me trazendo? Primeira oportunidade de eu aprender a me controlar emocionalmente. É fundamental que eu mantenha a calma e a serenidade. Esse é o primeiro passo. Sem ele, nenhum dos outros subsequentes, nenhum dos outros que vêm serão possíveis. Então, por exemplo, eu posso entrar em recurso de orar, de pedir, cada um na sua estrutura. Né? Aqueles que pedem às entidades superiores, aqueles que pedem aos orixás, aqueles que pedem aos extraterrestres, não é isso que está em jogo. Está em jogo a sua capacidade de ser humilde o suficiente para saber que você precisa de ajuda. Não se rebelar, pedir ajuda e a ajuda vem. E a vem para ajudar você a manter a saúde mental. E a partir da saúde mental você continuar o processo de solução. Só que ocorre o momento imediato da prova, que tem tudo isso. Só que às vezes a gente quer que essa prova já acabe logo ali. Bom, já passei, já me controlei. Não, tem as consequências, porque lembra que aquelas pessoas que também um dia foram vítimas em minhas mãos, às vezes passaram meses em desespero, em situação, tendo que resolver questões que eu causei. Então, à semelhança daquilo que eu causei, a minha prova vai acabar também me trazendo condições semelhantes àquela que eu causei. Então, isso vai mostrar a minha capacidade de ser resiliente, sabe? É como uma fênix que morre queimada e renasce das cinzas. Eu preciso aprender a me fortalecer ao longo do tempo e suportar a pressão psíquica, a pressão psicológica. Isso vai fortalecer a minha capacidade de confiar no futuro. E aí vamos fazer uma distinção. Uma coisa é eu acreditar. Então, acreditar é algo que está fora de mim e eu sei que aquilo deve ser verdade. Então, eu acredito que funciona dessa maneira. Isso me ajuda muito. Entretanto, numa prova como essa, eu preciso passar do acreditar para confiar que é assim. Isso me traz serenidade. O só acreditar, o só ter fé que, né, aí vocês podem até ficar meio chocados, só ter fé que é assim é importante, mas não vai me ajudar na travessia por completo. Eu preciso confiar, preciso ter certeza que o processo é assim. Isso me traz serenidade, isso me traz paz. Então, essa é uma das coisas que eu também aprendo numa prova como essa, a saber que é assim. Isso está dentro de mim, porque quando eu sei que é assim, eu sei que está tudo certo. Eu não preciso ficar vacilando, sabe? Oscilando, vacilando, em termos de, será que é, será que não é? E se não for? Não. Isso tudo faz parte de uma prova. Tudo isso são objetivos que se colocam por trás de uma prova para que a gente aprenda. Então é muito importante. Entenda que uma prova
exige que você construa as condições necessárias para que ela ocorra. No caso deste de uma perda financeira, você precisa trabalhar, às vezes, uma vida inteira para reunir esses recursos, para ficar numa situação para que você o perca, e aí você consegue resgatar a vivência de emoções que você causou, e você será submetido a uma situação semelhante para ter a capacidade de sentir, compreender que isso não deve ser feito novamente, perdoar e ainda ter a capacidade de recuperação emocional desenvolvida. Compreende como as provas são... Parece complexo, mas é simples. É simples. E por que eu faço isso? Porque a minha consciência me cobra. Não é? E a gente precisa aprender também a se perdoar, para que a gente não precise mais atrair essas condições. Não é? Às vezes é necessária a prova, sim, para que eu passe exatamente por aquilo que eu sinto que me falta. Imagina que para aprovar uma prova como essa, em algum momento lá atrás, eu precisei falar, não, eu quero experimentar para saber se eu sou capaz de perdoar como eu fui perdoado naquele momento. Eu preciso ter certeza que eu sou capaz de não cair de novo, de não ter raiva daquilo que acontece comigo. Porque o que eu fiz causou muita dor e eu não quero mais ser instrumento de dor. Então, isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com essa questão mítica que tem por trás. Isso tem a ver com ser um ser sensato, ser um ser ético, ser um ser equilibrado. Eu não preciso ter uma religião para pensar nisso. Posso ser assim, simplesmente compreendendo que é assim que um ser humano tem que se comportar. E isso me tira de uma situação de obrigação, de reverência disso e aquilo, mas compreendendo que a humanidade ela evolui materialmente e espiritualmente, que tem plano material, que tem plano espiritual, isso é um fato. Hoje isso, as evidências disso hoje são poderosíssimas, né? Então, as provas servem a esse propósito. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem com serenidade. Peguem cada prova que sejam situações corriqueiras do dia a dia. Às vezes mesmo, outro dia até comentei, traços de que as coisas ainda não estão bem comigo. Traços, né? Que pode ser qualquer um. Imagina que você vai... Esse exemplo é tão comum. Você vai lá no supermercado, ou vai numa farmácia, ou vai na feira, ou vai em qualquer lugar que seja, e você vai fazer um pagamento em dinheiro. Não vai fazer pagamento em cartão de crédito, nada disso. Vai fazer um pagamento em dinheiro. E você deveria ter recebido um troco. No estacionamento, por exemplo, que é comum. Né? Existem estacionamentos que não aceitam cartão de crédito, você tem que ter ou Pix ou dinheiro, então você não vai pagar em dinheiro. E você vai lá, ou você dá dinheiro a mais sem perceber, uma nota está grudada na outra, né? Ou você recebe dinheiro a mais. Então, duas provas. Se você dá dinheiro a mais, aquele que está, e você está do lado de quem recebe esse dinheiro a mais, será que essa pessoa vai devolver a nota que veio a mais? Se não, ela continua com os traços que são problemáticos. Se você recebe um troco a mais e você fica com ele, mesmo percebendo isso, ou mesmo depois de perceber você não faz a devolução, os traços, a mácula daquilo que ainda está por ser resolvido estão aí. Se o valor é grande ou o valor é pequeno, não importa, mas denunciam o fato. É isso que a gente precisa parar para pensar. Né? Então, assim, vamos olhar, né? O convite que eu faço é vamos olhar com serenidade e calma para cada experiência que nós estamos vivendo. Eu dei um exemplo material de perda de dinheiro. Isso pode ser afeto, né? Um relacionamento, isso pode ser uma questão de respeito ou falta de respeito, seja lá como for, de dificuldade de relacionamento familiar, no trabalho. A gente precisa parar para pensar que tudo que está acontecendo tem uma razão. E essa razão é nos desenvolver para uma condição melhor de ser humano.
eu, ao passar dignamente por uma prova, honradamente por uma prova, eu me transformo em um ser humano melhor. Esse é o único propósito. Inclusive, nós só encarnamos para isso, para nos transformarmos em seres humanos melhores, tá bom? Gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu acho que essa é uma reflexão que está bem adequada aos momentos que nós estamos vivendo, nesses períodos tão difíceis, onde os nossos dias são às vezes tão tensos, né? Mas que possa ajudar a refletir. Né? Eu peguei um exemplo, material, que eu acho que é um pouco mais simples de entender, mas dá para fazer a transposição disso, né? A transformação disso nas demais experiências. Que as provas precisam ser construídas para que eu possa testar a mim mesmo, saber que tudo que está acontecendo tem uma razão, e as pessoas que estão envolvidas nessa minha prova são meus instrumentos de desenvolvimento, tá bom? E devem ser amados e perdoados também, porque assim como um dia nós precisamos ser amados e perdoados quando assim o fizermos, tá bom? Um beijo bem grandão no coração de vocês e até um dia que a gente se vê. Um beijo.